Olá pessoal, hoje vamos abordar a última unidade da disciplina TCC1, e o tema abordado será metodologia no projeto de pesquisa. Quais são os tópicos sobre os quais falaremos nesse momento? O que é metodologia? Técnicas de pesquisa? Qual metodologia devo utilizar? Revisão dos componentes do projeto de pesquisa, além de fazer a análise e a interpretação dos dados, algumas noções iniciais para que isso seja bem executado. Então, na definição da metodologia, você vai precisar comparar os métodos de pesquisa, avaliar as especificidades, aplicabilidade, e aí alguns aspectos precisam ser considerados nesse momento, né? Um deles é a abordagem, que tipo de abordagem você se pretende realizar, se é uma abordagem quantitativa ou qualitativa. A posição epistemológica, se ela é positivista, interpretativista, né, ou crítica. Qual método vai ser abordado, se é um método experimental, se é um estudo de caso, se é uma pesquisação, entre outras possibilidades de adoção de métodos. Qual é a finalidade, né, o que se deseja, o que se busca com o projeto, na execução desse projeto, onde se deseja chegar, qual o objetivo, né? Então, a finalidade é para explicar algum fenômeno, é para explorar ou descrever o fenômeno observado, tá? Então, tudo isso tem que ser colocado como finalidade na hora de elaboração do projeto. Coleta de dados, aí como será feita essa coleta? Por meio de questionário, de entrevista, de observação direta, de documento histórico ou outras formas possíveis de coleta de dados. E depois disso, a análise dos dados coletados, né? Essa análise vai ser estatística, vai ser uma análise de conteúdo, vai ser uma análise de discurso ou outra forma. De que outra forma essa análise será realizada? Aí na hora da abordagem, né, dentro ainda dessa definição da metodologia, o que precisa ser observado as variáveis podem ser medidas? É a primeira pergunta, né? Essas variáveis que eu vou levantar, elas podem ser medidas? Se sim, aí vamos fazer uma abordagem quantitativa. Se não, ela é qualitativa. Quanto à posição epistemológica, ela é positivista, se variáveis objetivas e independentes do observador elas são levantadas, né? Então existe uma relação aí de causa e efeito. Ela é interpretativista, sem variáveis, quando não se tem variáveis observadas, o que é observado depende da interpretação do observador, ou se ela é crítica, quando as observações são interpretadas do ponto de vista da relação de poder e dominação estabelecidas histórica e socialmente. A escolha do método é associada a perspectivas filosóficas, técnicas, tipo de dados, protocolos e boas práticas. Qual a finalidade? Explicar um fenômeno ou explorar as possíveis causas e descrevê-los. A coleta de dados. Aí, nesse momento, cabe ao pesquisador escolher as técnicas mais adequadas ao objetivo e ao método de pesquisa adotado. Aí vai ter medição, questionário, entrevista, grupo focal, observação direta, documentos, tá? Então tudo isso tem que ser estabelecido previamente. E na análise dos dados coletados, pode-se destacar aí a estatística, para quando se tem dados quantitativos, e de conteúdo e discurso para dados qualitativos, quando essa pesquisa envolve coleta de dados qualitativos. As técnicas de pesquisa, quanto às técnicas utilizadas, ela é medição, definição do que medir, a variável que se deseja medir, como medir e com que precisão, e aí isso envolve a precisão dos instrumentos de medidas adotados. Quanto ao questionário, a definição e ordenação das perguntas e aplicações sem a interação com o pesquisador. Então, as perguntas têm que ser claras, coerentes e neutras, tá? E aí se pode adotar as escalas predefinidas, como a de Likert, de Thurston, de Gutmann, de Osgood, entre outras, tá? Então, é só uma forma de definir qual é a escala de aplicação desses questionários, como definir esses questionários e como interpretar esses dados depois.
A entrevista é uma conversa entre pesquisador e entrevistado, ela pode ser presencial, pode ser por mensagens instantâneas, por áudio, por videoconferência, aí vai depender da definição no projeto, isso precisa ser descrito no projeto. Com relação ao grupo focal, a entrevista é quando envolve um grupo de pessoas ao mesmo tempo, esse grupo é de 3 a 10 pessoas durante 1 ou 2 horas. A observação direta. Nesse tipo de abordagem, o pesquisador analisa os fatos diretamente, mantendo-se incógnito, ou seja, sem intermediação de pessoas do ambiente pesquisado. A interpretação dos dados é o desafio para o pesquisador. E o uso de documentos, aí pode ser formais ou informais, esses documentos, físicos ou virtuais, institucionais ou pessoais. Então, dito isso, aí vem a questão de que método deve se utilizar. Cada um de vocês, na elaboração do projeto de TCC, que metodologia deseja adotar. Aí é preciso definir na metodologia alguns cuidados que a gente não pode perder de vista, né? Existe a necessidade de envolver comitê de ética. Eu preciso de uma análise de ética na pesquisa que eu pretendo desenvolver. Se for o caso, esse projeto precisa ser submetido à apreciação de um comitê de ética. A questão do consentimento livre e esclarecido por parte de quem, onde vai ser aplicada essa pesquisa, sobre que ambiente, que universo, que população. Então tem que ter um consentimento aí livre e esclarecido. Participação voluntária e não remunerada tem que estar claro também para o pesquisado. Anonimato dos usuários, isso precisa ser garantido. Bem-estar físico e psicológico também. A pesquisa quantitativa deve ser explícita e detalhada e pode conflitar com demandas de anonimato. A pesquisa qualitativa, ela pode se revelar, através dela pode ser revelado alguns problemas e as vantagens de um ambiente pesquisado, mesmo com as garantias de anonimato acordadas previamente. Então, fazendo aqui uma revisão agora dos componentes do projeto, definido se é uma revisão de literatura científica, segue-se por um caminho, se não, definir questões e hipóteses de pesquisa. Deve-se selecionar a metodologia de pesquisa, experimento, estudo de caso, pesquisação, etc. Tudo isso precisa ser definido e aí sim se chega ao projeto de pesquisa, na sequência a execução desse projeto, a coleta dos dados, a análise dos dados, generalização dos resultados, conclusão com base nos dados e confirmações com teorias e, por fim, se chega aí à execução do projeto, à conclusão, né, da pesquisa, publicação dos resultados. Então, fazendo aqui uma revisão dos componentes do projeto que a gente precisa ter em mente na hora da elaboração. A primeira parte é a parte externa, a capa, isso é um elemento obrigatório, pois os elementos pré-textuais, aí vem folha de rosto, o sumário é um elemento opcional, elementos textuais, introdução, objetivo, material, metodologia, métodos ou metodologia e cronograma são elementos obrigatórios. A definição do orçamento é um elemento opcional. Por fim, os elementos pós-textuais, aí vem as referências como elemento obrigatório, apêndice e anexos como elementos opcionais. Com relação à interpretação dos dados, na pesquisa quantitativa, a análise estatística fornece procedimento para a generalização dos dados. Na pesquisa qualitativa, a generalização com base em análise estatística não é observado, não é o objetivo, no caso, e a aplicação dos resultados de uma pesquisa qualitativa em outros contextos similares é uma forma de generalização. Falando de análise de interpretação dos dados, alguns pontos bastante importantes aqui é o entendimento dos dados coletados, isso é obrigatório, né? Obviamente aplicando, executando um projeto com base em tudo aquilo que foi planejado, eu preciso entender os dados que eu coletei e tratar esses dados, né, de forma a apresentá-los como uma resposta ao que foi previsto no projeto. Então tem que ter aí um bom direcionamento das questões, né, obviamente, para se chegar a dados precisos e interpretáveis aí no final. Esses dados precisam estar correlacionados
com o título da proposta e com os objetivos, né? Então, na hora da definição do título do tema que eu desejo abordar no meu projeto e ao traçar os objetivos, na hora de coletar os dados e interpretar esses dados, eu preciso ter correlação entre título e entre os objetivos que eu defini. Ok? Essas são algumas referências utilizadas na elaboração dessa apresentação. Bons estudos a todos e até uma próxima aula.